Salve rapaziada, Shanksai na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, antes da gente começar essa videoaula, eu quero dar um recado pra vocês, tá? A aula passada, ela ficou muito estranha, tá? O vídeo passado, o vídeo anterior, ele ficou muito estranho. Eu fiz ele com pressa, porque eu tinha alguns problemas pra resolver. Tanto é que eu fiquei 2 dias afastado, certo? Do canal, do tudo. Não tava nem em casa. Beleza? Eu fiz aquele vídeo meio que correndo pra não deixar vocês sem nada. Na minha opinião, ele ficou ruim. Não pela qualidade da explicação, mas pelo tamanho do vídeo, pela demora também, que eu fiquei pra falar em certos momentos. E assim, eu acho que a minha proposta aqui era fazer vídeos rápidos no formato do YouTube, certo? Formato assim que é de vídeos entre 20 e 30 minutos no máximo, certo? E aquele vídeo ficou com quase 1 hora. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou estar refazendo aquele vídeo, vou estar dividindo ele em 2 episódios. E vou estar lançando um especial de 3 episódios. 2 vão ser refazendo aquele vídeo que vai estar dividido. E um deles vai ser um assunto novo, beleza? Então o vídeo de hoje é o vídeo começando refazendo o vídeo anterior, tá? Aqui, provavelmente esse vídeo agora deve estar fora, né? Deve estar, eu vou pôr ele como privado. Então, provavelmente vocês não vão estar vendo ele mais, tá? Mas havia um vídeo anterior. E esse vídeo vai estar substituindo ele, esse e o próximo. E o vídeo, o 11º vídeo da lista, ele vai ser um vídeo novo que eu vou estar lançando junto com esses, beleza? Então se você já assistiu o anterior, você não precisa assistir esse nem o próximo. Vá direto pro 11º vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a dinâmica das diálogos, né? Como funcionam as caixas de diálogo do SAMP e como que a gente vai fazer, né? Para utilizar elas. Como exemplo aqui, a gente vai estar dando continuidade no nosso sistema de login, beleza? E aqui a gente vai estar fazendo então o que? Exibindo para o player as caixas de diálogo do registro do login, certo? E como que isso vai funcionar? Bom, tudo vai começar na nossa estoquezinha aqui, né? No nosso código útil, né? Nossa funçãozinha load player data, beleza? Essa função load player data vai ser chamada aqui, certo? Quando o player conectar no servidor. Então o player vai entrar no server e vai carregar já as informações dele. Antes dele logar, vai carregar as informações. Só que ele não vai conseguir utilizar elas, ele vai ficar travado numa tela, tá beleza, gente? Tem que ter isso em mente. Mas só que na verdade as informações do player já vai estar carregadas, independente se é ele logando ou alguém com nick fake entrar com nick igual, vai carregar as informações. Só que a gente vai estar fazendo uma comparação com a senha, para saber se o player sabe a senha ou não. Essa é a questão. Para isso ele vai ficar travado numa caixa de diálogo, onde vai ficar pedindo a senha dele. Vai ficar verificando, até ele acertar a senha, certo? Se ele não tiver nenhum registro, essa ORM Select vai retornar isso para nós, que ele não tem nenhum registro. Então o que vai acontecer? Vai pedir, na verdade, para ele se registrar. Então aí vai aparecer uma caixa de diálogo para ele entrar com a senha dele. Quando ele apertar em registrar, vai salvar ele no nosso banco de dados, certo? Então vamos lá, vamos começar então isso aqui, certo? A gente vai estar alterando aqui um pouquinho aqui, ou a gente vai estar, na verdade, alterando essa função ORM Select. Mas primeiro a gente vai criar uma funçãozinha aqui em cima, certo? Essa função, ela vai ser uma callback que vai representar um evento do servidor que a gente está criando. Esse evento a gente está inventando. É o onPlayer login player, certo? Que a gente vai precisar do ID dele. Beleza? Então é isso. Aqui a gente tem a nossa function onPlayer login. E ela vai ser chamada quando o player carregar lá embaixo. Quando o player vier aqui, certo? Ele receber esse select aqui, que a gente tem que lembrar que quando ele dá o select, ele já joga tudo nas suas respectivas variáveis, beleza? Então a gente vai estar utilizando, na verdade, aqui os parâmetros extras que eu mostrei na aula anterior. Lembrando vocês que a aula anterior é a aula número 8, se eu não me engano. Beleza? Então, como são esses parâmetros mesmo? Vamos lá, vamos ver. Como eles são mesmo? Precisa de uma callback. Então, é aquela callback que a gente vai utilizar, tá? Aqui é o ID, né? Vamos colocar aqui já então as informações. Aqui a gente vai utilizar uma callback, como a gente
coloca o nome da callback, sem os seus argumentos. Somente onPlayer login. O ID do ARM, que é esse aqui, né? A gente vai pôr aqui. Pode apagar isso aqui agora, certo? Agora aqui, o que é isso aqui? Agora que a gente vai estar falando dos argumentos da função. É como se fosse um formato de argumentos, né, de parâmetros. Aqui você vai colocar que tipo é cada parâmetro dentro dos argumentos da sua função, certo? Então a gente tem a nossa função player login, só tem um parâmetro que é o player id, assim como essa load player data aqui, certo? Então o player id é o que? É um número inteiro que vai de 0 até o limite do seu servidor, beleza? Então o número inteiro é D, certo? A representação dele, que nem no scanf, a gente coloca lá D. E aqui a gente coloca a respectiva variável, né? Que vai entrar naquele parâmetro, né? Que vai entrar com a informação do parâmetro, certo? No caso aqui é o ID do player, porque a gente quer o player id, exatamente, né? Então, quando o ARM select ele executar ele executar o select, né? Ele carregar todas as informações, ele vai chamar a public onPlayer login como resposta. Ele vai jogar toda a resposta de retorno dele lá no onPlayer login. E é aqui que a gente vai conseguir manipular essas informações, beleza? Então, como eu tinha falado na aula anterior sobre o ARM setKey, a gente está aqui com um ARM que está setando a informação, certo, do jogador, a cláusula where, para o nome. Só que a gente tem dentro da database o ID único de cada jogador, que é quando ele é registrado na database, certo? Esse ID único aqui é retornado. Então, como a gente já selecionou o player pelo nome, igual eu falei na aula anterior, eu tinha explicado já sobre isso. A gente selecionou o player pelo nome. Então, agora a gente tem que mudar aqui para o ID, porque o ID já está na variável. Agora a gente só vai usar esse ID para identificar o jogador, tipo para salvar a conta do jogador ou recarregar a conta de alguma forma, vai ser o ID que vai ser utilizado. Por quê? Porque esse ID é a primary key da nossa tabela, né? É a nossa chave primária. Ela é o ID único, que nenhum jogador vai ter igual nunca, certo? Então é ela que está identificando, na verdade, quem é o seu jogador na database, beleza? Então a gente precisa trocar isso, certo? Para quando ele fizer uma outra consulta, já usar o ID. Então a gente vai trocar, vamos usar o ORM setKey, né? Aqui a gente coloca o ID do ORM, certo? E aqui na column name a gente vai colocar o ID, certo? A gente está setando de volta para o ID, então aqui a gente setou o nome, né? Agora a gente vai setar o ID, beleza? Tendo isso feito, a gente agora pode utilizar, manipular no caso, né? Utilizar não, né? Vamos manipular as informações de retorno do nosso ORM, ORM select, beleza? Né? Aqui nosso ORM select, ele vai retornar os registros, as coisas dele nessa public, e a gente pode manipular esses dados, utilizar eles, certo? Então a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai verificar se o jogador foi encontrado na tabela ou não. Como isso? Da mesma forma que a gente faz aqui no database init para verificar se a tabela existe ou não. A gente vai utilizar esse error null, certo? Só que do ORM, beleza? Se ele não existir na tabela, ele vai voltar algum erro. Então se o error null for igual a 0, igual tá aqui assim, ele significa que o player tem um registro na tabela. Aquele nome está registrado na tabela com um ID único em algum lugar, certo? Então a gente vai fazer aqui if ORM underline error null. Aqui a gente vai colocar o ID do ORM que a gente quer, certo? E aqui a gente pode pôr só error underline ok. Isso aqui é uma diretiva, uma define da include do MySQL, tá? Para o ARM. Eu não sei se ela funciona aqui no MySQL error null, mas no ARM ela funciona, beleza? Então tá aí, você pode usar esse error ok, certo? Eu não sei se pode usar o 0 aqui também, mas o error ok é a pré-definição, beleza? Então aqui ele está verificando se o error null foi igual a nenhum erro, se não teve erro, beleza?
Então se não teve erro, é porque o player já existe. Jogador já existe na database. Beleza? E aqui é jogador não existe na não encontrado na database. Encontrado na database. Beleza? E como que a gente vai fazer então? Se o jogador já existe, a gente vai exibir uma diálogo para ele, né? Se não, a gente também vai exibir uma diálogo para ele, certo? Não vou nem usar isso aqui. Vamos usar só show player diálogo. Beleza? A gente vai usar nos dois. Mas cada um a gente vai criar uma diálogo diferente. Então vamos ver como é que funciona essa nossa função show player diálogo. Ela tem alguns parâmetros aqui. O ID do player, o ID da diálogo, o estilo da diálogo, o título da diálogo, o texto que vai estar contendo dentro daquela diálogo, o botão da diálogo e um outro botão da diálogo, tá? Um é um botão que retorna true, o outro é um botão que retorna false. É um botão para positivo, para ok, e um botão para negativo, para cancelar, beleza? Vamos explicar então como é que funciona aqui essas coisas. Primeiramente, vamos falar dos mais simples, né? A diálogo, ela tem vários estilos, beleza? A gente vai estar usando aqui, não é esse estilo aqui, o message box, tá? Existe o message box, existe o style list, existe o style input text, existe o style tab list e existe o style password, tá? Cada um deles tem a sua função e tem a sua dinâmica de funcionamento, beleza? Eu não vou estar explicando todos os styles aqui nesse vídeo. Eu vou estar explicando só o que a gente vai utilizar. Porém, vocês vão estar vendo ao longo dos vídeos aí que a gente for lançando, eu utilizando muitos diálogos. Então a gente vai utilizar diálogos de todo tipo ao longo dos vídeos e vocês vão acabar vendo como funciona todas elas. Hoje, para explicar a dinâmica da diálogo, que é mais ou menos parecida em todos os estilos, eu vou estar usando a diálogo password. Por quê? Porque esse estilo, ele é feito para esconder o que aparece quando o player escreve algo. Porque tem diálogos que são de listas, para o player escolher alguma coisa na lista, alguma opção, apertar OK ou cancel. Tem diálogos que é para o player digitar alguma coisa. Tem diálogos que são apenas uma caixa de mensagem, o player não digita nada, ele só pode apertar OK ou cancel. Certo? A dialogue style input e a dialogue style password, as duas são diálogos onde o player vai digitar. A diferença entre elas é que o style password esconde o que o player está digitando, o que é perfeito para uma caixa de diálogo onde vai haver uma senha, certo? Por isso que a gente está utilizando ela aqui. Na hora que o player digitar alguma coisa, se ele digitar lá Fusion, não vai aparecer escrito Fusion, vai aparecer tipo assim. Entenderam? Tem outros estilos de diálogos também. O caption é o título da nossa diálogo, certo? Aqui vai ser a nossa diálogo de registro. Então a gente vai pôr aqui. Não, aqui vai ser a nossa diálogo de login, desculpa. Que é o diálogo de login, certo? Que é quando reconhece que o player está na tabela, que foi encontrado uma informação, certo? O erro é ok, não tem erro. Então aqui é diálogo de login. A gente vai colocar aqui então login. E aqui é diálogo de registro. Como é o título, a gente pode colocar registro, certo? O info é o texto que vai aparecer para o jogador, certo? Tanto o caption como o info tem em todos os diálogos, tá, gente? Todos os styles tem todas essas informações tem em todos os styles, tá? Então aqui é a informação, a mensagem que vai aparecer para o player. Vamos colocar aqui sim, digite sua senha para logar, certo? E aqui a gente vai pôr entre com uma senha para se registrar. Beleza? Nos buttons, a gente vai pôr dois botões aqui, tá? A gente vai pôr logar e aqui registrar, certo? Já dando uma informação para vocês, pessoal, que se vocês quiserem que apareça apenas um botão, não é o nosso caso aqui, tá? A gente vai usar os dois botões, tá?
Mas se vocês quiserem que apareça apenas um botão, apenas omite esse botão aqui, tá? Vocês podem simplesmente fazer isso, que vai funcionar da mesma forma, só que vai aparecer apenas um botão para o jogador apertar. O outro botão é omitido, tá certo? Não é o nosso caso no momento. A gente vai utilizar o botão aqui para sair, beleza? Porque senão o jogador ele fica travado na tela. Não dá nem para ele apertar ESC. É ruim, né? É deselegante. Então a gente vai colocar sair, porque quando ele clicar ele vai ser quicado, vai fechar tudo, ele vai poder dar ESC e sair do jogo, certo? E é isso. Agora a gente vai estar vendo aqui o que é esse diálogo ID, certo? Aqui a gente já tem formado a nossa caixa de diálogo. Esse diálogo ID é a identificação, como o nome já fala, né? É diálogo ID, né? ID de identification, certo? É a identificação da caixa de diálogo, certo? É o número que vai identificar ela. Assim como tem o player ID, vai ter a diálogo ID, beleza? Então, como que funciona o diálogo ID? É com esse diálogo ID que você vai conseguir reconhecer que esta diálogo é a diálogo que está sendo chamada. Por quê? Porque quando o player... vai aparecer a diálogo para o jogador, beleza. Quando o player ir lá e apertar em logar ou em sair, ou em registrar aqui, ou em sair aqui, qualquer botão, na hora que o jogador aperta o botão, ele chama uma callback, ele chama um evento que já existe, que é esse evento aqui, onDialog response, beleza? Então esse diálogo ID é para identificar qual diálogo está sendo chamada aqui nessa onDialog response. E a gente vai analisar então aqui os parâmetros que ela leva, né? Ela tem o list item, o input text, o response, o diálogo ID e o player ID. O player ID, eu não preciso falar o que é o ID do player. O diálogo ID, acabei de explicar o que é o ID do diálogo. O response é o qual botão o jogador apertou. Se o response for true, significa que ele apertou o botão 1, né? Que é esse ou esse. Se o response for false, quer dizer que ele apertou o botão 2, que é esse, beleza? Todos os diálogos é assim, tá? Aqui vem um outro parâmetro, list item. O que seria esse list item? Esse list item seria a mesma coisa que o ID da diálogo, só que não é para diálogo. É que tem diálogo, né? Igual eu falei para vocês, a diálogo style list ou a diálogo style tab list, ela exibe uma lista para o jogador, para ele escolher um item dessa lista e apertar OK. Esse list item ele armazena qual item dessa lista que foi escolhido, beleza? Pelo jogador. E o input text? O input text, como a gente pode ver aqui, é uma string, certo? Ou seja, ele é um texto. E que texto é esse? É o texto que o jogador digita na caixa de diálogo quando aparece a diálogo input e a diálogo password. Ou seja, se o player digitar o password lá, mesmo que na tela apareça assim, o input text, essa variável aqui, vai estar armazenando exatamente o que o player digitou. Não vai ser essas estrelinhas, vai ser o que o player escreveu por detrás disso, tá? Vai ficar armazenado nesse input text. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar essas informações para manipular as respostas que a diálogo pode ter. Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai criar dois IDs de diálogos, né? Uma para login e outra para registro, e vai manipular essas informações. Para ficar mais organizado, como que a gente vai criar esses IDs? A gente vai utilizar um enumerator, né? Um enumerador, um enum, certo? A gente vai estar criando ele aqui. Porque assim fica muito mais organizado, certo? Então a gente vai estar usando um enum. A gente não vai nomear esse enum, porque ele vai apenas enumerar, como o nome já diz, né? As nossas diálogos. É que nem aqui, não tem o player data, só que aqui a gente deu um nome para esse enumerador, para essa lista, né? Mas aí, por exemplo, o arcade id é o que? É 1. O nome arcade id é 0. Nome é 1. Senha é 2. Admin é 3. E assim vai em diante. Aqui vai acontecer a mesma coisa. A única coisa é que não tem uma numeração, não tem uma identificação para esse enumerador, que a gente não vai ter que usar essa identificação. A gente pode até colocar aqui para não se perder, ó. Diálogos. Beleza? A gente só vai usar a enumeração dele. Qualquer 1, qualquer 2, qualquer 0, qualquer 10, qualquer 100. Certo? Então, nosso primeiro diálogo vai ser a dialog login. E a gente vai ter uma dialog
registro. Beleza? Então a gente tem aqui as nossas diálogos, né, as identificações dos nossos diálogos feitas, certo? Diálogo e login, diálogo e registro. A gente vai voltar lá agora, onde a gente estava criando nossos diálogos, e vai colocar o ID delas aqui. Essa é a diálogo e login, e essa é a diálogo registro, certo? Então agora a gente sabe qual é a diálogo e login e qual é a diálogo e registro. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, nas diálogos, né? Opa, passei. É aqui mesmo. A gente pode vir aqui, por exemplo, nas diálogos e fazer o seguinte. Eu posso lançar aqui um switch, né? Uma estrutura de decisão switch. Diálogo e id. Certo? A gente vai avaliar aqui, verificar o ID do diálogo. Qual diálogo que é? Então o que a gente vai utilizar nos cases? Case diálogo login, certo? Se a diálogo for diálogo de login, vai ser isso. Case diálogo registro, certo? Ela vai fazer isso. Beleza, pessoal? Então assim a gente pode construir aqui agora dentro do nosso diálogo, a gente pode colocar os nossos códigos, né? O que a gente quiser, né? O que a gente quiser colocar aqui. Caso o player aperte, né, por exemplo, o player vai apertar para sair, né? Ele não clicou em logar, ele clicou em sair. Então o que a gente faz aqui? A gente pode colocar aqui if response, certo? Exclamação response, né, que significa não resposta, né, ou não verdadeiro, ou não falso, depende do que está armazenando no response, né? Ou seja, se ele não respondeu, né, se a resposta da diálogo for negativa, ele apertou o botão 2, né? Ele apertou sair, o que vai acontecer? Vai quicar o jogador. Kick player id. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo aí a gente vai estar terminando aqui de fazer o nosso sistema de login, preenchendo mais aqui os nossos cases de diálogo, certo? Fazendo realmente o que eles têm que fazer, né? Que é caso a resposta esteja, né, verdadeira, né? O cara ter apertado o botão de logar, o que acontece? Se o cara apertar o botão de registrar, o que acontece? A gente vai estar fazendo aqui, tá? Então amanhã a gente vai estar verdadeiramente terminando o nosso sistema de login e registro aí, beleza? No próximo vídeo, beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Se você quiser interagir com a gente aí, compartilhar seus scripts, tirar suas dúvidas aí na comunidade ou no Discord, vou estar deixando o link na descrição do nosso fórum, o convite para o nosso Discord, beleza? E se você não quiser nem perder nenhum vídeo aí, se inscreve no canal, beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, falou, fui!